Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Primeiro, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, né? Eu agradeço primeiro o convite, né? É uma honra estar podendo participar de uma atividade da Liga. Eu sempre acompanho as atividades, né, da Lapsan, mesmo que à distância, né, desde a época do Eduardo, da idealização da Liga, a gente sempre trocava algumas ideias, né, Eduardo? Mas eu nunca pude estar participando de forma tão intensa, né? Também nunca houve uma oportunidade, assim, que eu pudesse contribuir dentro de algum tema, de alguma forma. É isso. Então, houve a consulta da Laís para que eu pudesse auxiliar de alguma forma, e eu estou lá no grupo agora também, né? Contem comigo para qualquer tipo de suporte. E a proposta é que eu fale um pouquinho sobre psicoterapias. Vamos lá, Laís é a minha assistente hoje nos slides. Eu começo com uma frase bonitinha aqui para a gente refletir um pouquinho, né? Essa frase, ela é muito comum, principalmente para quem trabalha com abordagem sistêmica. Cuidar do outro é cuidar de mim, e cuidar de mim é cuidar do mundo. Se a gente pensa que nós estamos inseridos, né, dentro de um contexto e que esse contexto interfere diretamente da forma como eu me sinto e como os outros se sentem, então, a partir do momento que eu cuido do outro, eu também estou cuidando de mim. E quando eu estou cuidando de mim, eu também estou cuidando do mundo. Se eu pudesse descrever essa frase com uma imagem, seria mais ou menos daquele filme Avatar. Não sei se vocês já assistiram. Avatar, aquele bichinho azulzinho. Já assistiram? No momento em que eles se conectam um com o outro e com a árvore, não é? Então, bom, é mais ou menos assim. Pensar que a gente não está numa bolha, não está isolado, estamos conectados, e cuidar do outro também é cuidar de si. Né? E cuidar de si também é cuidar do mundo, dessa perspectiva. E para a gente entender o que é psicoterapia, primeiro eu vou falar de terapia. Vamos lá, Laís. O que são terapias? Né? Terapia é cuidar, tratar, né? De forma bem abrangente, seria um meio ou um procedimento utilizado para cuidar de alguém, né? Então, terapia é um modo de cuidado, vamos dizer assim. Terapêutica, né, é a forma que eu escolhi, né, ou as terapias que eu escolhi para aquele contexto, para aquele momento. E tratamento é o conjunto de terapias. Então, olha que abrangente. Terapia é qualquer meio ou procedimento usado para cuidar de alguém. Certo? Vamos pensar, então, várias formas de terapias aí. Eu coloquei algumas imagens mais à frente. A acupuntura é uma terapia. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, não é? E olha como ela foge um pouquinho à matriz teórica do que a gente está acostumado, né? Enquanto a medicina ocidental, né? A medicina oriental, ela trabalha com acupontos, com energia, com chakras, né? Parece estranho, não é? Mas a acupuntura, ela tem eficácia, inclusive eficácia comprovada cientificamente, né? E é utilizada em contextos, inclusive, de contexto hospitalar, né? Para redução ou diminuição da necessidade de, por exemplo, anestésicos. Né? Tem vários relatos nesse sentido.
A fitoterapia, né, que é o tratamento, a terapia através das plantas, eu acho que é bem comum e de alguma forma todo mundo já deve ter tido acesso a algum chá, né, ou alguma planta. Lembro muito da minha avó que para todo tipo de remédio ela dizia que tinha algum chá que funcionava melhor, né? Boldo, camomila, né? Era uma briga ela e minha mãe. A cristaloterapia, que é terapia através de cristais, também tem uma matriz teórica bem diferente do que a gente está acostumado, né? Reiki, a alopatia, né? Homeopatia, tem várias formas então da gente pensar. Todo mundo sabe o que é alopatia, né? Medicamentos. A alopatia é tratamento pelo contrário, né? A psiquiatria, por exemplo, se utiliza muito da alopatia. Né? Homeopatia, que também é bem polêmico, né? Estudos que contestam, outros que reforçam a eficácia, vamos dizer assim, né? Mas o consenso não existe, né? O princípio de diluição e de memória, né, através da água é bem polêmico. Bom, mas vocês estão vendo aí que existem vários tipos de terapias, né? E diversas formas de cuidar, de propor cuidado, de cuidar de si. Quem está certo, quem está errado, né? Não é complicado? Na psicologia, nada disso aí é psicoterapia, certo? Na psicologia, a gente costuma dizer que a melhor terapêutica é aquela que é escolhida pelo sujeito. Se ele gosta e consegue ter resultado com a acupuntura, então, que utilize a acupuntura, né? No caso, o psicólogo, ele conduz, vamos dizer assim, né? Mas ele não determina qual a melhor terapêutica que vai ser utilizada. E a psicoterapia, né? Eu estou falando de tipos de terapias. Então, tem algum tipo de terapia que trabalha com a mente. Vamos lá, Laísa. A psicoterapia, né? Psico tem origem na palavra psique, que é mente, né? E terapia, que é curar, bom, não sou versado em letras aí, mas essa é a origem da palavra. Então, a psicoterapia é um método terapêutico. É uma terapia também, né? Ela tem um embasamento teórico e técnico. Muitos dizem que ela é cuidado ou a cura através da palavra, né? Então, ela utiliza comunicação verbal e corporal. Olha que complexo isso. Deixa eu acompanhar o chat aqui, que eu não estou... Tá, Eduardo. Uma das melhores formas de sentir bem, se não a melhor, é cuidar do outro, servir. Isso tem impacto, inclusive, como uma forma terapêutica, Eduardo. Né? Bem legal. Mas eu não vou entrar muito dentro disso, não, que é bem polêmico também. Mas o próprio Aristóteles dizia, né, que felicidade é execução de algumas virtudes, né, e que essas virtudes, quando compartilhadas, elas causam sensação de bem-estar. Isso era dito, olha quanto tempo atrás, né? Bom, a comunicação verbal, então, a psicoterapia utiliza comunicação. E quem, então, tem algum tipo de dificuldade visual, né, auditiva, verbal, como é que eu faço? Existem várias técnicas, né? Isso não impossibilita que haja uma psicoterapia. Né? Psicoterapeutas hoje trabalham, inclusive, com pessoas que possuem espectro autista, limitações cognitivas, né? Eu pude fazer atendimentos com crianças que possuíam síndrome de Down e a linguagem verbal era bem prejudicada, e a gente trabalhava muito com PECs, né, que é Pictures, com imagens e figuras e desenhos, né, e dava certo, e era muito legal. A psicoterapia se baseia na relação terapêutica, então tem algum tipo de relação aí, né, de proximidade entre o terapeuta e o analisando, o cliente, o sujeito, né, que seja. Essa relação terapêutica não é amizade, não é namoro, não é amor, não deve ser, né? Relação terapêutica é uma relação de cuidado, de troca. E psicoterapia deve ser realizada por um profissional treinado. Eu destaquei ali, por que profissional treinado? Bom, aí o Eduardo me perguntou lá no começo, né? Quem que pode realizar psicoterapia? Né? Vamos olhar aqui mais à frente. Pode passar. Tá, é mais à frente, calma então. Existem 250 modalidades psicoterápicas. 250 modalidades. Como assim? Psicanálises, olha que eu falei no plural, psicanálises,
comportamentais, cognitivas, holísticas, integrativas, todas, né, com o mesmo cunho, abordar a psique, a mente, o inconsciente, o que seja o objeto, qual que seja, né? 250 formas. Assim como qualquer outra profissão, pelo menos na psicologia, a gente não consegue dominar todas elas, né? E, aliás, não tem nenhum psicoterapeuta que domine toda a modalidade. Ele acaba se especializando, se aprofundando em alguma vertente. A psicoterapia, a maioria delas, né, tem eficácia comprovada através de meta-análise e estudos clínicos. Alguns estudos apontam que, por exemplo, ela dobra a eficácia de alguma abordagem que é utilizada, como, por exemplo, a alopatia. Então, né, o estudo que eu li diz que a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, associada com o medicamento, dobra a possibilidade de melhora a evolução do quadro, né, a evolução positiva do quadro. Olha, então, quanto que ela é importante, né, dentro de uma proposta terapêutica. Mas vamos à frente, vamos lá. Vamos pensar quem pode fazer psicoterapia. Esses são os principais motivos para a busca de psicoterapia, né, eu fui buscar no artigo. Humor depressivo, né, isso é o que normalmente o psicoterapeuta recebe na clínica. Pessoas com a queixa do humor depressivo e ansiedade, eu acho que são os clássicos, né, que todo psicoterapeuta atende, ansiedade e depressão. Problemas conjugais, e aí é interessante que existe psicoterapia conjugal e familiar, né, em que o casal é atendido e acompanhado, né, problemas familiares, álcool e drogas, né, eu tinha alguns colegas que diziam que esse tema era bem distante, né, principalmente o consumo abusivo de drogas da clínica psicológica, que as pessoas não costumam buscar ajuda. Costumam sim, né, e é um tema extremamente difícil, né, e polêmico. Eu particularmente gosto de trabalhar, eu gostava, né, não atendo mais, com um plano de redução de danos e uma propositiva de abstinência caso o sujeito topasse. A escolha, na verdade, né, era iniciar com redução e partir para a abstinência caso o sujeito quisesse ou topasse. Senão a gente, né, tratava mais no sentido de reduzir mesmo. Estresse, somatização, anorexia, bulimia e perda de peso. Olha como as questões relacionadas a corpo aí, né, são bem constantes também dentro da psicoterapia. Podemos ir à frente. E aqui, então, a pergunta que eu fiz e que o Eduardo também destacou, né? A psicoterapia ela é exclusiva dos psicólogos, né? Eu destaquei alguns profissionais ou alguns sujeitos aqui que fazem ou que podem fazer psicoterapia. Fazer, que eu estou dizendo, é executar, certo? Ser psicoterapeuta. O psiquiatra, todo mundo sabe que é psiquiatra, né? Creio eu que na liga, né? Então, graduação em medicina, tem que ter residência ou especialização. Especialização é bem polêmica, né? Bom, mas residência ou especialização em psiquiatria. E a principal característica da psiquiatria é que somente o médico pode prescrever. Então, é o único psicoterapeuta, né, com capacidade técnica e legal para prescrição de medicamentos. E o psicanalista? Qualquer pessoa de nível superior ou não que faça o curso de psicanálise. Como assim qualquer pessoa? Exatamente, né? Psicanalista, ele é um terapeuta que fez o curso de psicanálise, um curso que dura mais ou menos 2 anos, tem variações, né? Com a carga horária prática, principalmente do meio para o final, intensa, né? A pessoa tem que se submeter à análise e também realizar análises, né? Mas, por exemplo, um matemático pode fazer o curso de psicanálise e ser um psicanalista, né? Psiquiatras e psicólogos podem ser psicanalistas, mas psicanalistas não precisam ser psicólogos ou psiquiatras. Dá para entender isso? Tá. Então, por exemplo, aí a Bianca está fazendo? Tá gostando, Bianca, do curso? Não, estou apaixonada. Tá. Bem difícil a leitura, né? As obras, principalmente de Freud, né, são bem densas. Mas Tá. Minhas professoras de psicanálise diziam que a psicanálise não é para todo mundo. Não mesmo. Ela dizia assim mesmo, a psicanálise não é para todo mundo, não é para quem quer, é para quem pode. Poder no sentido de ter condições. Eu falo isso da engenharia também. Isso também. A gente tem que tomar cuidado, né, em como que as pessoas expõem isso.
Porque, às vezes, por conta principalmente da ideia do Freud, que era médico, né, acha que o psicanalista é um psiquiatra ou é um psicólogo, e necessariamente não é. Então, eu falava muito para meus alunos da psicologia, o cuidado que você tem que ter quando você se anuncia, né? Um psiquiatra, ele pode fazer um curso de psicanálise e é massa, e é legal. Ele pode fazer uma abordagem, então, conjunta. Assim como o psicólogo, quando ele se forma, ele pode fazer o curso de psicanálise e ser um psicólogo psicanalista. Mas o psicanalista, por si só, ele não pode se anunciar como um médico ou como um psicólogo, ele é um psicoterapeuta, ok? Ele utiliza uma técnica. E ele pode estar seguro do que está fazendo, assim como qualquer outro profissional, ele pode estar todo embananado aí, querendo ganhar dinheiro e sem saber o que está fazendo. Algo que é bem polêmico atualmente é o coach, né? Coach é uma ideia americana de treinador, vamos dizer assim, né? Existem vários cursos aí, cursos que propiciam a desenvolvimento pessoal e humano, vamos dizer, né? Então, qualquer pessoa que faça o curso, existem vários, né? Ela pode se dizer um coach e pode, então, também fazer abordagens relacionadas à psicoterapia. Outra polêmica também, né, que é um profissional que também tem feito psicoterapia, é o psicopedagogo. Psicopedagogia não é uma profissão, é uma especialização. Qualquer profissional de nível superior pode fazer especialização em psicopedagogia e pode, então, também realizar um tipo específico de psicoterapia. Então, um professor de física, de matemática, pode ser um psicopedagogo, por exemplo. E pode fazer abordagens psicoterápicas relacionadas à aprendizagem e educação. Só que a gente tem psicopedagogos se anunciando como doutores, né? E fazendo também mais do que a especialização propicia. E também a gente tem padres, pastores, filósofos, tutores, todos eles também realizam em alguma modalidade e algum tipo de psicoterapia. Então, a psicoterapia não é exclusiva dos psicólogos, certinho? Polêmico, né? E o psicólogo realiza psicoterapia. Quem é o psicólogo? Né? É aquele que fez a graduação em psicologia. O psicólogo não prescreve, lógico, né? De maneira nenhuma. Ele usa técnicas de avaliação, diagnóstico e tratamento, e só pode usar essas técnicas de avaliação, diagnóstico e tratamento que sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia e para as quais ele possui habilitação. Então, eu, Bruno, acho que desenvolvi uma técnica para reverter algum aspecto da sexualidade. Opa, o CFP reconhece essa técnica? Não. Então, eu não posso utilizar. Se eu fizer isso enquanto psicólogo, eu perco minha habilitação e eu sofro um procedimento ético, não é? Então, existem técnicas de avaliação, diagnóstico e tratamento reconhecidas e que o psicólogo é treinado para isso, certo? Tudo que extrapola isso, né, não é psicologia. Aqui eu coloquei só para quem tem curiosidade alguns componentes, né, da graduação. Na graduação a gente vê teorias psicanalíticas, por exemplo, ó aí, Bianca. São 2 anos de psicanálises, né? A gente vê a freudiana, vê vários tipos de psicanálises, né? Tem um psicanalista, eu vou falar dele mais à frente, o Lacan, Jacques Lacan, francês. Ele diz que ele não escreveu para ser entendido, né? Que ele escreveu para ser decifrado. Aí a gente fica assim, né? Decifrado e acabar com todo mundo que estuda, né? Bom, teorias comportamentais, cognitivas, né? O psicólogo também estuda avaliação psicológica, estuda psicofarmacologia, é um saco, decoreba demais, né? Mas a gente estuda. Psicopatologia também é decoreba demais, são 2 anos quase de, né, estudando, lendo e decorando DSM, né, e CID. Saúde mental também, né? Então, são alguns componentes que a gente vê na psicologia, fora os componentes básicos, né, que são comuns para os cursos de saúde e humanas, psicologia híbrido. Então, esse é o psicólogo. Vamos mais à frente, Laís. Aqui, foi uma polêmica que surgiu aí, em 2018. Entidades da psicologia queriam reconhecimento da psicoterapia como uma prática privativa do psicólogo. Recolheram as assinaturas, submeteram ao Senado, a Comissão de Direitos Humanos avaliou
e emitir um parecer negativo. Por quê? Porque a psicoterapia, ela é anterior à psicologia. Como é que a psicologia agora quer se valer da psicoterapia como algo que seja sua, né, especificamente? Olha que complicado. Deixa eu tentar dar um exemplo de outras áreas, né? Recentemente, eu pratico capoeira. Eu praticava capoeira quando meu joelho permitia, a saúde, né? Eu tô ficando idoso, apesar do rostinho jovem. A capoeira, ela tem aproximadamente 300 anos sendo praticada enquanto cultura, dança, luta, arte. E, recentemente, os cursos de educação física começaram a exigir que os mestres e professores de capoeira fizessem um curso para poder ministrar aula. E mais recentemente ainda, né, houve um movimento para que a capoeira pudesse ser, ela já é parte do currículo da educação física, só pudesse ser ministrada por um profissional habilitado da educação física. E o que fazer, então, com os mestres, professores, né? Eles deixariam de ter habilitação e possibilidade de dar aula de capoeira em detrimento do profissional de educação física? Olha como é complicado, então. Da mesma forma, a psicoterapia, né? Ela vem sendo realizada por vários profissionais de várias áreas, e agora a psicologia coloca uma preocupação por conta de vários contextos que eu também concordo, né? Mas que é extremamente, como o relatório aí da Comissão de Direitos Humanos, né? Ele diz que isso tem que ser debatido, dialogado, e que não adianta regulamentar como sendo de uma profissão, sendo que outras profissões não vão, né? Ou outros saberes não vão deixar de fazer. Então, é isso, né? Bom, não vou entrar muito nessa polêmica não, mas resumindo, a psicoterapia, então, não é privativa de psicólogos, mas eu, Bruno, recomendo muito que quem busque psicoterapia busque principalmente com um psicólogo, certo? Ou um profissional habilitado. Entendido? Certinho? Ok. Vamos à frente. Será que eu... Tá. Vamos lá. Esqueci, então, que era eu que estava falando. Tá. Quem é o psicoterapeuta psicólogo? Quem é esse sujeito? Alguém com formação ou habilitado para ação terapêutica. Então, né, o psicólogo psicoterapeuta, ele tem que ter habilitação, ele tem que dominar a técnica ou abordagem, então ele estuda, ele continua em processo de formação, né, creio eu também, aqui de vocês, né, quem se formar e fizer a residência e especialização em psiquiatria, não vai conseguir parar, né, de estudar, então esse processo de formação ele nunca acaba. Mesmo os psicanalistas, eles continuam, né, em círculos, eles chamam de círculos, né, em reuniões, cursos, encontros, discutindo, né, então nunca acaba o processo de formação. O psicoterapeuta também possui problemas familiares e problemas pessoais, então a gente pensa assim, poxa, né, o psicólogo, o psiquiatra, né, são pessoas que são imunes a esses problemas. Não, eles também são cheios de problemas e também precisam de ajuda. Então como é que ele cuida das outras pessoas? Gente, e problema impede você de cuidar de alguém, não é? Bom, você pode se cuidar e cuidar de outra pessoa também. Você precisa estar bem, se cuidar para poder cuidar, certo? E o profissional, o psicoterapeuta, os melhores, eles reconhecem suas limitações. Eles entendem que eles não dão conta de tudo, que existem algumas áreas que eles não conseguem adentrar e possuem uma rede, então, de encaminhamento muito boa. Deixa eu tentar dar um exemplo disso. Tá? Por algum motivo, acho que eu comentei isso em sala de aula para alguns alunos, né? Eu não sei porquê, e mesmo na minha psicoterapia, né, pessoal, eu não consegui descobrir. Se eu observar ou ter contato com alguma criança em sofrimento intenso, eu desmorono. Eu não tenho ideia do porquê. Por que isso acontece? Né? E aí, uma determinada experiência que eu tive em psicologia hospitalar, né, eu fui para o ambulatório de oncologia infantil e fui atender uma criança que estava num processo já bem avançado, né, e eram mais cuidados paliativos, né, e aí eu fui entrevistá-la junto com um colega, né,
cheguei todo animado lá no leito, falei, olha, eu vim aqui te visitar, né? Vim conversar com você. Aí ela, ô tio, por que você perde tempo comigo? Eu não perco tempo, né? Eu vim aqui para te deixar melhor. Ah, mas meu pai, minha mãe, né, e o médico já disseram que eu vou morrer. Aí na hora eu gelei, falei, não, né? Ninguém pode falar isso, ninguém sabe o que vai acontecer. Aí a criança falou assim, não, mas eu sei, porque minha mãe estava chorando, né, e eu sei que eu vou morrer. Aí na hora, né, eu gelei, me deu um branco. Aí eu virei pro meu colega e falei assim, vai levando aí que eu vou aqui tomar um ar. Eu saí e eu acabei de chorar, fiquei chorando quase que uns 15 minutos do lado de fora, sem entender o porquê que isso estava acontecendo comigo. E eu não tinha ideia, né? Bom, por quê? Eu levei para minha orientadora, levei para minha terapia, né? E eu reconheço que quando se trata de criança em sofrimento, né, eu paraliso. Aí outras situações, por exemplo, mulheres em situação de prostituição, ou mulheres em situação de violência, usuária de drogas em modalidade intensa, ou pessoas em situação que seja, eu consigo fazer um manejo muito bom. Mas eu reconheço minha limitação e tenho trabalhado. Importante reconhecer e trabalhar. Mas percebam que ninguém é eficaz e eficiente em tudo e o tempo todo, certo? E tem que buscar se cuidar, então, para poder cuidar das pessoas. Tranquilo? Ok. Quais são as habilidades de um psicoterapeuta? Aí, à luz da psicologia, certo? Ele tem que ser interessado e ter comprometimento e tem que mostrar que está interessado, certo? Isso implica em olhar nos olhos, em lembrar do nome, em lembrar da história, não é? Pensem aí naquele tipo de situação em que você chega em qualquer profissional, né? Pela terceira, quarta vez, ele, qual é seu nome mesmo? Peraí, né? Ou que você está falando, ou diz assim, não, mas eu já contei isso, e a pessoa não lembra, né? Então, bom, você tem que estar interessado e comprometido, ser um bom observador. O psicoterapeuta, ele observa mais do que ele fala, certo? Observa o quê? Tudo, né? O que está sendo dito, como a pessoa está se movimentando, a forma como ela se vestiu, a forma como ela... Tudo, né? Tem que ter um bom raciocínio clínico, isso é para qualquer clínico, ou para qualquer profissional, né? Tem que ter habilidade de pesquisa e leitura. Aí eu falo, né, atualmente eu tenho dito para os alunos em sala que, mas esse negócio de ir no Medline, no PubMed, não sei o quê, é muito chato. Não, né, você tem que saber buscar experiências e informações acerca daquilo que você está, né, atendendo. Um bom psicoterapeuta faz a sua terapia pessoal, cuidar de si para cuidar do outro. Ele tem que estar, né, em terapia constante também. Ele tem que ter habilidades sociais, empatia. Habilidade, então, é treino. Eu posso treinar isso, certo? Tranquilo? Empatia é uma habilidade. Tem que ser ético e tem que ser estimulador. Ético, como assim? Bom, cada profissão ou cada psicoterapeuta tem seu código de ética, mas ele sempre gira em torno de sigilo, de cuidado, né, de não maleficência. Bom, eu não vou entrar muito dentro disso, não. Vamos lá. E o que é que um psicólogo ou um psicoterapeuta, à luz da psicologia, não deve fazer? Primeiro, dar conselhos. Como assim dar conselho? Né? Vamos pensar aí que Raul, né, está ali concentrado, com um estante cheio de livros no fundo, olha aí, meu sonho, Raul. Raul, ele chega para mim e fala assim, professor, meu relacionamento não está indo muito bem, né, eu queria um conselho seu. Eu acho que minha esposa não me ama mais, eu acho que ela tem me traído. O que é que o senhor pensa? Aí falou, Raul, traição é um negócio sério, né? Eu acho que você deve se separar. Olha o que eu estou dizendo para Raul. Você deve se separar. Se Raul se separa, fala, é verdade, professor, acho que não tem jeito, não. Ele se separa, se arrepende, ou volta e consegue resolver a situação dele. O que é que ele vai me dizer quando ele me encontrar? De quem vai ser a culpa? Ou o contrário, né? Se ele não se separa, eu digo, não, Raul, né, relacionamento é difícil mesmo.
Né? Não se balance por essas coisas, não tem nenhum relacionamento perfeito, você tem que aguentar mesmo, e é assim mesmo, né? Entrega para Deus e segue a vida. Então, aí Raul continua, mas aí ele entra em conflito, ele tem uma atitude violenta e acaba agredindo. Olha como é complicado, então, alguém dar conselho, certo? Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava. Então, não existe aconselhamento, existe aconselhamento psicológico, no caso da psicoterapia, né, voltada para a psicologia, ela é bem ampla, bem superficial. Aconselhamento no sentido, Raul, você já buscou entender o que está acontecendo? Você já buscou dialogar? Olha como é diferente de dizer o que outra pessoa tem que fazer. Se eu não estou na pele dele, vivendo a vida dele, sentindo o que ele está sentindo, com que direito eu vou dizer o que ele vai fazer ou não? Então, psicólogo, à luz dessa psicoterapia, certo? Não deve dar conselhos. A escolha é sempre do sujeito, cliente, paciente, que seja. Entendido? E na clínica psiquiátrica? Bom, eu acho pouco provável que o psiquiatra também diga o que a pessoa tem que fazer. Ele pode dar orientações gerais, né? Júlia tá ali, né? Sei lá, tá bebendo demais, tá passando do limite. Se eu for o psicoterapeuta dela, eu vou dizer, Júlia, você tem percebido alguma diferença em relação à quantidade de bebida que você tem ingerido? Olha como é diferente de falar, não, Júlia, deixe de beber. E eu sei lá o que ela tá bebendo, quanto que ela tá bebendo, por que ela tá bebendo. Quem sou eu para dizer o que é certo ou errado para ela, né? Outra coisa, o psicoterapeuta, ele não lê a mente de ninguém. Né? Não tem como, infelizmente, não dá para ler mentes. Seria muito bom, né? Eu olhar aqui, eu estou vendo as imagens aqui, olhar para a Luísa, falar, olha, Luísa está pensando ali na Chapada, não é? Está escutando minha voz, mas ela está pensando lá na cachoeira. Não dá, a gente não consegue entrar na cabeça das pessoas. Então como que o psicoterapeuta faz? A relação terapêutica te propicia um conhecimento e você vai conhecendo a pessoa e entendendo como que ela se comporta. Mas não dá para adivinhar, né? Ou ler a mente dela, né? Tem vários amigos meus que ficavam, assim que eu me formei, então, leia, né? Leia o que eu estou pensando. Eu falei, eu sei lá. Sei lá. Mudar a mente das pessoas. Né? Chama os psicoterapeutas para aqueles casos bem difíceis de pessoas, por exemplo, que não querem aderir à medicação, não querem aderir ao tratamento, como se existisse uma palavra de passe que você, né, fala e vai. Não existe, não dá, né? Isso é feito na relação terapêutica também. Adivinhar o futuro, o psicoterapeuta não consegue. Mas tem terapêuticas que trabalham com o futuro. Ok, mas na psicoterapia psicológica não consegue, né? A gente não consegue adivinhar. Culpar, reclamar ou cobrar o paciente, sujeito, cliente. Também a gente não deve fazer isso, né? Aí a Giovana, né, depois de várias sessões, ela chega para mim e fala assim, olha, eu decidi que vou terminar meu relacionamento. Aí eu, aqui dentro, o psicoterapeuta, fico, meu Deus, que bom. Jesus, ainda bem que ela vai terminar, né? Mas eu não posso dizer isso para ela. Aí na outra sessão ela chega, doutor, por quê, né? Eu tive uma recaída, foi uma noite tão boa, voltei para ele. Aí eu, Giovana, pelo amor de Deus, o cara, né? O cara só te machuca, como é que... Eu não posso fazer isso, culpar, reclamar ou cobrar o paciente, sujeito e o cliente, né? É uma decisão da pessoa. Prometer cura. Ninguém é Deus para estar prometendo nada, então não dá para prometer cura. A cura é um processo que depende de vários fatores, depende muito mais do sujeito do que, né, do próprio terapeuta. Quebrar o sigilo terapêutico, em hipótese alguma, né, isso pode ser feito. Acho que dentro da clínica psicológica, médica, né, que seja. Né, a Bárbara chega para mim e diz assim, olha, né, conta algo bem íntimo dela, né, assim, eu tenho um caso extraconjugal. Aí, por algum motivo, eu vou comentar com alguém, eu vou me remeter a quem a Bárbara dentro do entrevista. Imagine, né? Em hipótese alguma, o sigilo pode ser quebrado, né? Olha a polêmica, né? Aí, isso já aconteceu comigo. Uma mãe trouxe uma criança, a criança com a afasia, né, não falava, não interagia, e não era o comportamento típico dela. A criança travou, parou. Aí eu fui investigar, através do desenho História. A criança começou a desenhar a família, e lá no cantinho do papel desenhou o avô.
Aí, quando ela desenhou o avô, ela desenhou o órgão genital do avô todinho. Aí, uma criança de 5 anos que desenha um avô como ente familiar e desenha o pênis do avô com detalhes. Eu achei muito estranho. E a minha hipótese principal, né, como vocês devem imaginar, é a afasia está relacionada com algum tipo de abuso. Tratando de criança, há sigilo terapêutico. Mesmo que a mãe queira saber o que foi dito, eu, psicoterapeuta, devo decidir se quebra ou não o sigilo. Nesse caso, como havia uma suspeita, eu chamei a mãe, longe da criança, né? Mostrei o desenho e perguntei, mãe, o que você acha desse desenho aqui? Ela olhou, esse aqui deve ser fulano, fulano. Ela, gente, quem é esse aqui com o negócio de fora? Eu falei, então, eu também queria saber quem é esse aqui com o negócio de fora e por que ela desenhou isso. O que a senhora acha? Aí ela se acabou de chorar, disse, não, a gente não está dizendo nada, nem acusando nada, eu estou mostrando um desenho para que a senhora também, né, observe e fique atenta. Será não é, vê, né, eu não disse nada, não afirmei nada, eu mostrei, quebrei parte do sigilo, em situações em que a pessoa está em risco, isso pode acontecer, mas eu não posso, aleatoriamente, e eu respondo por isso também, certo? Quebrar o sigilo terapêutico. Então, o setting terapêutico, ou a psicoterapia, é um lugar de proteção, não é? É um lugar onde, por exemplo, a Elisama pode chegar lá e falar, eu penso em me matar, eu pensei em matar fulano, eu já pensei em tomar não sei o quê, eu já pensei em pular do prédio, eu pensei que eu era Nero, eu já achei que eu tinha asas, eu já tomei ácido. Então, é um espaço que a pessoa fala tudo que ela quer e que ela, né, se sente à vontade, e a relação tem que ser de confiança, certo? E um psicoterapeuta não pode se envolver emocionalmente com o paciente, sujeito, cliente. A relação terapêutica é uma relação profissional. Ela não é uma relação de amizade, de se encontrar para trocar ideia depois de tomar uma cerveja. Em hipótese alguma, haver relacionamento amoroso, né? Não há condições nenhuma disso acontecer. Se houver, você encaminha, né, o paciente, sujeito, cliente para outra pessoa e investe na relação, se vale a pena. Isso, existe um processo que a gente chama de transferência, relação transferencial ou contra-transferência, né? E contra-transferência, em que é comum o sujeito, tanto homem ou mulher, se mostrar vulnerável, né? Vamos dizer assim. Olha a ética que você tem que ter, então, diante de condições ou situações como essa, né? A pessoa se torna vulnerável e você pode se utilizar disso para investir, se você quiser, né? Quanto psicoterapeuta, né? Bom, mas isso não é, né? Não deve ser feito, isso que eu falei aí. E o que é que o psicoterapeuta, o psicólogo faz, então? Ele escuta, apoia e cuida, e isso todo profissional devia fazer, né? A escuta, né, no caso da abordagem que eu gostava, né, a audiência não punitiva, escutar sem fazer caras e bocas ou ficar, meu Deus, nossa, não, escutar, tá atento, né, traçar a história da queixa e do sintoma, levantar possíveis causas e contextos, desenvolver estratégia junto com o paciente, sujeito, cliente, monitorar e avaliar a evolução, né, do caso, construir possibilidades e caminhos e auxiliar no processo de mudança do paciente, né. É isso. E se o paciente ou o sujeito ele não está disposto, não tem psicoterapia. Ele tem que querer. Né? Por exemplo, a Isa precisa de psicoterapia. Se ela não quiser, não estiver disposta, não vai rolar. Por mais que ela vá, fale alguma coisa, o processo não vai ser proveitoso. Né? Ela tem que acreditar, inclusive, naquilo que ela está investindo. Podemos ir mais à frente. Eu coloquei bem brevemente aqui, para quem tem curiosidade, né, a clínica psicológica ou a psicoterapia, né, como que ela discorre, né. Primeiro tem entrevistas iniciais, entrevistas onde você vai investigando, né, alguns aspectos da vida da pessoa. Aí então tem o primeiro contato com o terapeuta, onde é feito os acordos. Tem um momento que a gente chama de sala e pré-sessão, onde você avalia a disposição da sala, e como que a pessoa gosta de ficar. Tem gente que gosta de ficar sentada, deitada, perto, do lado, sentada ao lado, sentada em frente, do outro lado da mesa, no canto da sala. Tudo isso é avaliado e pensado. Não é? A pré-sessão também é a disposição da sala e do ambiente em que você vai atender. Eu tinha, por exemplo, uma paciente, cliente, né,
pessoa que eu atendia, e que sempre que ela vinha, eu gostava de colocar um incenso, porque, segundo ela, o incenso fazia com que ela se concentrasse. Ótimo, né? A gente tenta também esboçar um genograma. Como assim um genograma? Acho que todo mundo já viu aqui com a Inara, né, o que é um genograma, das relações dos sujeitos para entender quem é a família. Se a Bianca chega, né, no meu consultório e eu tenho um genograma dela e li antes e fala assim, Bianca, e fulano, e fulana, e não sei quem, a sensação que Bianca vai ter é que assim, poxa, ele que sabe, né, ele lembra, conhece e sabe quem eu sou, né? Mas lógico que eu tenho um genograma prontinho lá para tentar entender e relembrar que o que foi que eu fiz, né? E a gente começa a trabalhar, então, na construção da hipótese, entra nas sessões, olha só, no ponto 6, que eu começo a entrar na sessão. Aí tem gente que faz 4, 5 encontros psicoterapêuticos e acha que vai resolver a situação, né? Eu vi um meme dizendo assim, olha, com 5 sessões você pode fazer um miojo, mas você não resolve o problema de ninguém, não. Não dá. Algumas sessões prevêem pausas para que a pessoa possa refletir, pensar, tomar uma água. As sessões normalmente têm um feedback, isso é bem de psicólogo, né? No final, dá uma retomada em tudo que foi dito e os encaminhamentos, né? O psicólogo fala, então, hoje nós falamos sobre, é bem assim. Tem a prescrição, que não é medicamentosa, são metas e atividades que vão ser feitas, né, durante o intervalo dos encontros, e o pós-sessão, em que o psicoterapeuta vai lá, anota, faz algumas observações, anota a meta, né, bom, é isso, esse aqui é mais ou menos o percorrer psicoterapêutico, né, que acontece. Aqui é a imagem de um genograma, para quem nunca viu, né, acho que todos já fizeram, inclusive, né. Isso aqui auxilia muito, inclusive eu gosto de rabiscar, eu gostava, né, quando eu atendia. A Fernanda, né, o Pedro sente muita raiva em tais situações, eu anotava do lado do genograma. Podemos ir à frente. Bom, e aqui, de forma bem rápida, para que a gente possa conversar também, as principais abordagens psicoterapêuticas, ou psicoterapias. Vê só que eu estou falando de psicoterapias, né? A Ana Bock, que foi presidente do Conselho Federal de Psicologia, ela dizia que a psicologia não é uma ciência, são ciências ou vertentes que, inclusive, se contradizem, né? Eu vou falar bem rapidamente da psicanálise. Quem tiver alguma dúvida, né, a gente pode ver um outro momento para falar mais sobre isso, ou também a Bianca, que está fazendo o curso, né, pode nos auxiliar. A psicanálise ela foi sistematizada pelo Freud, mas ele não é o criador da psicanálise, né? Inclusive, ele desenvolveu o método a partir de um diálogo com Charcot, né, que era um outro médico. Ele começou a visualizar que alguns sintomas não tinham uma resposta biológica, vamos dizer assim, né? Alguns pacientes deles, principalmente mulheres, né, tinham, por exemplo, a rigidez muscular, mas não tinham nenhum sintoma ou condição biológica para que aquilo estivesse acontecendo, né? Então, ele pensou, opa, tem algo aí que não é claro, algo do inconsciente, algo que está acontecendo. Então, ele desenvolve a primeira tópica dele, né? Inconsciente, pré-consciente e consciente. O estudo do inconsciente, né? Freud, ele começa estudando como que o inconsciente se manifesta, através de sonhos, através de sintomas no corpo, né? Aí ele começa a estudar histeria. Depois, mais à frente, ele desenvolve outra tópica, né? Do id, ego e superego. Meus amigos dizem que vamos dizer assim, ele digievoluiu, né? A teoria dele. E aí ele começa a trabalhar com id, ego e superego. Bom, o Freud, ele pensa, né, do desenvolvimento da personalidade ainda na infância, e as experiências sexuais, elas causam traumas e marcam o desenvolvimento dessa personalidade. Como assim experiência sexual? Experiência sexual não é só sexo, certo? No aspecto da sexualidade. A psicanálise é um método de cura pela fala, a associação livre. Vê como é a associação livre, a pessoa ela fala quase que a sessão inteira. E o psicanalista vai conduzindo e pouco intervém, ou intervém quando é necessário, certo? Normalmente, psicanalistas utilizam divã. Eles interagem muito pouco e realizam abordagens longas. Há quem diga
que o divã, né, era uma necessidade mais do Freud do que do próprio psicanalista, mas virou um marketing, um charme, vamos dizer assim, né? Não é todo psicólogo que gosta ou que utiliza o divã, não. Divã, todo mundo sabe o que é, aquela caminha, né, que você deita do lado. O Freud assumiu que ele tinha dificuldade de olhar nos olhos. Então, para ele, né, a associação livre ficava muito mais fácil quando a pessoa não olhava ou ficava olhando para algum ponto perdido, vamos dizer assim, né? Então, ela deitava e o psicanalista ficava ao lado, né? A psicanálise, o Freud sistematiza, então ele é o pai da psicanálise, mas seus alunos, né, vários outros alunos, criam vertentes, inclusive rompem com ele, né? Anna Freud, por exemplo, que ela é filha do Freud, ela desenvolve a teoria, tem uma literatura gigantesca aí trabalhando com crianças, né? A Melanie Klein também com crianças. O Jung, que era considerado, né, o pupilo do Freud, ele amplia a noção de inconsciente, cria a noção de arquétipos, e aí o Freud diz que ele estava viajando na maionese e rompe também com, né, do círculo psicanalítico, né, rompe com Freud. O Lacan já é mais contemporâneo, né? Lacan ele pega linguística, né, e mistura com psicanálise. Bom, tem várias psicanálises aí. Então, quem fala em psicanálise pensa logo no Freud, mas existem várias, né? Várias. Podemos ir mais à frente. A teoria comportamental, ou a psicoterapia comportamental, é uma abordagem que trabalha na relação entre o indivíduo e o ambiente. Essa fotinha aí é do Skinner, Burrus Frederick Skinner, né? É um americano, psicólogo. Ele sistematiza e desenvolve essa teoria, né, do behaviorismo radical ou do comportamentalismo. O sujeito responde ao ambiente. É o ambiente que vai manter ou não o comportamento desse sujeito. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui mais à frente. Vou utilizar, deixa eu dar um exemplo aqui, né, a Bárbara. Bárbara, ela tá... Pense na situação. Bárbara, ela coloca um vestido e vai para a aula. Se Bárbara chega na aula e as pessoas falam, mas Bárbara, né, um vestido para vir para cá, né, que tá viajando, né, você tá indo para festa, né, por que você está utilizando o vestido para vir para a aula? Qual a probabilidade de Bárbara voltar a utilizar esse vestido? É muito baixa, porque o ambiente não foi reforçador. Mas, se ao chegar na sala, a maioria das pessoas diz assim, Bárbara, que vestido legal, poxa, eu também quero, onde é que você comprou? Né? Amanhã também vou vir assim. Qual é a probabilidade de Bárbara continuar utilizando esse vestido? É alta. Então, o ambiente, ele é reforçador ou não para a manutenção do comportamento. Os treinadores de animais, né, utilizam muito essa teoria comportamental, né, do reforçozinho depois quando o bichinho, né, faz algo positivo, ele vai lá e reforça com alimento, com carinho, com alguma coisa. Pode passar aí o slide, eu tenho uma imagenzinha aqui. Né, o Skinner trabalhava muito com ratos e pombos, né, depois ele começou a trabalhar com outros animais, primatas. Né, e a abordagem comportamental trabalha com isso, com reforçamento. Né. Eu gostava e trabalhava muito com a comportamental. Né. A comportamental tem dicas assim, interessantíssimas de relacionamentos também, certo? Para iniciar, manter relacionamentos. Bem tecnicista essa teoria, bem pragmática. Mais à frente, temos as teorias cognitivas. Vê, a teoria comportamental não acredita em consciente nem em mente. A teoria psicanalítica, as teorias, né, psicanalíticas acreditam em consciente. E as teorias cognitivas criam o conceito de mente, ou processos mentais. Agora, Isa, onde é que está a mente do homem? Onde que está a mente? Onde fica a mente? Na cabeça? Então a mente é o cérebro? Percebe então que é um construto abstrato. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém nunca viu. Se eu abrir, né, meu lobo aqui frontal, eu não vou ver a mente, mas ele está relacionado com a mente por conta do pensamento e raciocínio. Então, processos mentais como pensamento, onde que está o pensamento? Já pararam para imaginar isso? As teorias cognitivas, elas pensam ou refletem sobre isso, né?
Pensamentos alteram comportamentos e vice-versa. A gente está no auge aí, por exemplo, de uma técnica, né, das teorias cognitivas, que é o mindfulness, né, que todo mundo curte, gosta, né, de pensamentos que modificam a forma como eu me sinto, né, de concentração. Então, estímulos que alteram a estrutura cognitiva, né, e me fazem me sentir bem. Essa imagem aqui é do Piaget, por exemplo. Piaget, ele é psicólogo cognitivista da linha construtivista, né? A teoria dele embasa quase que todo um modelo de educação ocidental, né? Construtivista. Inclusive da UFOB, a gente trabalha com o modelo construtivista. Podemos ir à frente. Temos teorias humanistas existencialistas, né? Que trabalham e enfatizam relações interpessoais, colocam o sujeito no centro, né? A Inara gosta muito, por exemplo, da ACP, a centrada na pessoa, que é desse carinha aqui, o Carl Rogers, né? Ele diz que o humano é um ser de possibilidades, então essa abordagem trabalha muito com a experiência das pessoas e as relações dela com os outros, né? E uma última vertente que eu coloquei aí, que é a bioenergética. A bioenergética traz algo que é bem polêmico, porque a psicologia enquanto ciência, ela já questiona muito como que uma ciência vai estudar o inconsciente e a mente se eu não consigo observar, né, ou isolar. Imagine estudar energia. A bioenergética traz conceitos energéticos para o corpo e para a mente, né? Se algo afeta o corpo, também afeta a mente e afeta o fluxo energético. Então, é uma psicoterapia que envolve toque, movimento e elaboração corporal. Eu participei, nunca me submeti, né, à psicoterapia bioenergética, mas eu participei de alguns workshops e durante a graduação também. A sessão, ou na sessão, você vai com roupas leves, como se fosse para academia, para Pilates, vamos dizer assim, né? E tem toque, abraço. Olha, é uma viagem. Deixa eu dar um exemplo. Diga, Bianca. Theta Healing? Como? Theta Healing? Então, é uma das abordagens psicoterapêuticas, né, bioenergéticas. Você conhece a Theta Healing? Conheço. Então, você gosta? Olha aí, é bem legal. Olha aí. Eu gosto, sou suspeita para falar. Deixa eu contar uma experiência que eu tive com a abordagem desse sujeito aqui, que é o Lower. É um médico, inclusive, que desenvolveu a teoria a psicoterapêutica bioenergética. A gente estava tentando entender, né, a questão do cuidar, vamos dizer assim. E aí o psicoterapeuta fez uma abordagem em grupo, falou assim, vocês são psicólogos, então vocês estão disponíveis para cuidar dos outros, não é isso? Vamos fazer uma dinâmica? Aí ele botou uma musiquinha, respiração. Agora cada um escolhe uma pessoa que não conhece e senta de frente. Aí eu fui escolher, né, um cara que eu nem sabia quem era, que estava lá na formação junto comigo, e sentei de frente. Ele, pronto, toca no rosto da pessoa. Aí eu, gente, né? Eu todo sem jeito, toquei no rosto da pessoa. Olha nos olhos dela. Aí teve gente que começou a rir, teve gente que disse que não conseguia, teve gente que disse que era uma besteira. Olhar nos olhos da pessoa. Agora um dos dois vai ficar em posição fetal e o outro abraça como se estivesse no colo. Aí eu, peraí, né? Aí como era pequenininho, sobrou para mim, né? Aí a pessoa foi lá, me abraçou, me colocou no colo e começou a olhar para mim. Olhar. Aí nessa hora, o psicoterapeuta foi lá e aumentou a música de fundo. Na hora, o que me veio na cabeça foi meu pai. Eu senti meu pai, eu vi meu pai e eu me acabei de chorar. Eu me arrepio quando eu falo da experiência que eu tive com a bioenergética. E aí, eu lembrei muito, assim, da vontade que eu tinha de estar próximo, do medo que eu tinha de ter contato, da limitação física também, né, que eu conversava muito com meu pai, mas eu não abraçava, e que depois, antes de ir embora de casa, né, estudar, a gente era mais próximo, eu dava muito abraço nele, né, talvez para tentar. Mas olha o que me mobilizou, o fato de ter contato físico e energia sendo trocada. Bom, essa foi uma experiência pequenininha da bioenergética, né? Toda psicoterapia tem uma matriz teórica e você tem que treinar e estudar para dominá-la, certo? E aí, um dos objetivos da bioenergética é o resgate de emoções, né? Que são experimentadas novamente.
a fim de que você possa elaborar alguma coisa, né? Então, essas são as principais matrizes, mas existem várias, né, outras, 250 psicoterapêuticas, né, que podem auxiliar de alguma forma. Todas elas têm algum objetivo, alguma finalidade, e eu coloquei essa frase aqui, que mas ela fala muito para mim do que é a psicoterapia. Você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas. Então, às vezes, a gente está dentro de um turbilhão de coisas, não sabe o que fazer, e a psicoterapia te mostra que você consegue sim, que você consegue abrir as velas e seguir um caminho, seguir um rumo, certo? É isso, eu falei demais, né? 1 hora quase falando. Quero agradecer ao senhor, foi uma ótima aula, foi bem agradável, eu estava com saudade das aulas do senhor, que são bem agradáveis. Agradecer também pela colaboração com a nossa liga, tenho certeza que vai ser muito proveitoso.